Seja bem-vindos a mais uma aula do curso Orquestrando sua rede com Ansible. Nessa aula, irei apresentar técnicas de monitoramento de políticas IRR utilizando handlers. Primeiramente, vamos à apresentação do problema. Primeiro, se você não sabe absolutamente nada sobre IRR, assista o vídeo que deve aparecer no card no canto superior direito da tela. Nele eu apresento o que é IRR, RPSL e como utilizar essa técnica para melhorar a sua política de roteamento. Então, primeiro, para esse vídeo vamos a uma apresentação um pouco mais sucinta sobre IRR. IRR é uma base de políticas de roteamento feitas com base na RPSL, que é uma linguagem definida por RFC, em que os diversos sistemas autônomos enviam para alguma base seus objetos de política e essa base, de forma distribuída, compartilha os objetos entre si. Então, espalhados pelo mundo, nós temos diversas bases. ARIN, ARIPE, APNIC, APRICANIC, LACNIC, RADB, que é a principal base paga, e diversas outras. Mas, como essas bases são distribuídas, nós podemos ter alguns problemas, como vamos imaginar esse cenário. Nós temos o seu sistema autônomo 100, em que o seu operador cria um objeto AS700 e envia para a base RADB. Então, através do espelhamento, a base IRR da NTT copia essa base para si. Agora imagine que o AS300 deseja fazer as políticas de roteamento em relação ao AS100. Então, para isso, ele precisa saber quais rotas que o AS100 está anunciando. E essas rotas estão presentes no objeto AS700. Nesse momento, o operador do AS300 pode escolher em qual base que ele vai querer importar essas informações. Para neste caso, ele vai importar da base do NTT. Então, ele foi e importou essas políticas e configurou seus equipamentos. Agora vamos para o cenário do nosso problema. Por algum motivo, o operador do AS200 criou um objeto AS7 exatamente com o mesmo nome do AS100. Ou seja, ele criou o objeto AS7 e importou esse objeto na base do NTT. Quando isso acontece, o software que roda o RRD passou a ter dois objetos com a mesma chave primária, que é o nome. Então ele tem que escolher o que fazer com um deles. No caso, como foi uma importação local, ele ignora o AS100 azul, que foi originado pelo próprio AS100. Ou seja, a partir de agora, quando o AS300 importar as políticas de roteamento, ele vai passar a receber as políticas feitas pelo AS200. Essa situação pode acontecer por diversos motivos, erros humanos ou qualquer outro motivo. E isso causa um problema de roteamento que é relativamente difícil de se tratar. Por quê? A partir de agora, os upstreams do AS100 estão criando políticas de roteamento baseados em um objeto criado por terceiros, e não o objeto que o próprio AS100 criou. E nesse ponto é importante ressaltar que isto é independente de se o AS100 escolheu utilizar a base RADB ou a base TC ou qualquer base que ele queira usar. Esta situação é muito mais relativa à base que o AS que está gerando suas políticas escolheu consumir. Nesse sentido, é importante pensar nas duas principais softwares para gerenciamento de políticas, o BGPQ3 e o BGPQ4. Quando a gente observa a documentação do BGPQ3, perceba que a base IRRD padrão é a RADB, ou seja, quem utiliza o BGPQ3 para criar suas políticas de roteamento está consultando a base da RADB. Em compensação, quem utiliza o BGPQ4 está usando a base da NTT.
Ou seja, para este cenário, esse AS300 utiliza o BGP-Q4. Deste modo, toda e qualquer política implementada na base da NTT é refletida pelo BGP-Q4. Se o AS300 estivesse utilizando, por exemplo, o BGP-Q3, ele iria consumir do RADB e receber o S100. Mas nada impede que o AS300 utilize qualquer outra base que ele queira. Então, nós temos agora nasceu o nosso problema. O AS100 criou um objeto descrevendo as suas políticas de roteamento e ele não tem controle sobre quais objetos que os demais sistemas vão receber. Então, dessa forma, o que o AS100 pode fazer? Ele pode passar a monitorar as diversas bases IRR e observar se a política que a base da NTT está me fornecendo está condizente com a política que eu publiquei. E a partir daí, ele pode pode acionar as bases para indicar o que quer fazer ou não. Então, como a gente pode fazer isso? Primeiro, ele consulta uma base IRR primária. Essa base pode ser a base que ele publicou, ou ele pode criar um objeto local para que contendo as políticas dele. A partir daí, ele passa a comparar esse resultado com as diversas outras bases. Se for igual, ele segue comparando com as próximas bases. Se não for igual, ele gera uma notificação por e-mail. Então, vamos agora ver como a gente pode fazer isso. Uma abordagem para isso dentro de Ansible é utilizando handlers. O que são handlers? Se você pensar na forma que Ansible opera, ele opera baseado em estados. Ou seja, ele roda o playbook para tirar um certo host ou algo de um estado A e levá-lo a um estado B. E sempre que ocorre a mudança de estado de A para B, a tarefa é tida como modificada. Se não houve mudança de estados, a tarefa permanece como ok, não há mudança. Handlers servem para, sempre que ocorrer uma mudança de estado, ser executada alguma tarefa. As tarefas elas são executadas exatamente na mesma sequência que elas são definidas e são todas executadas após a execução de todas as tarefas do seu player. Existe técnicas utilizando o meta para executar ali em momentos instantâneos, mas isso pode ser visto pela documentação mais à frente. Então, como definir os handlers? Primeiro, eles são definidos em uma seção particular do seu player, em que cada handler é definido exatamente da mesma forma que uma tarefa. Então ela tem o nome da tarefa, o módulo que está sendo usado e as variáveis desse módulo. E tem um outro atributo que é o listing. E aqui nós temos duas formas de utilizar o handler. Ele pode ser executado sempre que houver uma notificação em um listing com o nome, por exemplo, para este exemplo, event, ou sempre que houver uma notificação para o nome da tarefa. Então, vamos agora para as tarefas. Nós temos a tarefa que gera o evento. Então, por exemplo, derrubou um módulo qualquer, no caso aqui é só o debug. E aqui, como o debug ele sempre gera ok, eu vou forçar que ele rode com uma mudança. Então, ele vai para o estado de changed sempre que um for diferente de 2. Ou seja, sempre. Então, quando ocorrer a mudança, ele vai gerar um notify, uma notificação, para o handler event. E aí, dentro da área handler, todas as tarefas que estiverem escutando event serão executadas em sequência. Perceba aqui que, novamente, o notify foi para event. Eu poderia ter feito um notify para printvar, e aí apenas essa tarefa seria executada. Então, vamos agora para o nosso problema. O que eu quero fazer? Eu quero gerar um e-mail sempre que os resultados de um IRR forem diferentes dos outros. Então,
Como seriam as tarefas para isso? Primeiro, eu vou criar um arquivo, e-mail. Vou adicionar nesse arquivo as linhas, quantas linhas eu quiser para compor o texto do e-mail. Eu poderia fazer isso usando o Jinja, mas como eu ainda não apresentei, fiz a aula sobre Jinja, eu vou deixar isso um pouco mais para frente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar no arquivo mail todas as linhas em que os prefixos que tiverem na base primária forem diferentes da base secundária. Então, você sabe que aqui eu estou usando um plugin do Jinja, que é a diferença simétrica. Ou seja, ele vai comparar os dois objetos e imprimir a diferença entre os dois. Em seguida, ele vai enviar o e-mail para o Simplewater Boxer. Então, dando sequência. E quais são as tarefas? As tarefas que ele vai executar aqui no caso são: primeiro, eu estou utilizando a Collection Ether, desenvolvida por mim, em que ela utiliza o BGP-Q3 ou o BGP-Q4, depende de qual tiver instalado no seu computador, para fazer a consulta para um S7. Então, nesse caso, eu estou consultando o AS Netflix pelo ruído do RADB, que é onde os objetos do Netflix estão cadastrados, e estou salvando esses resultados em IRR primário. Em seguida, estou rodando outra tarefa, em que eu pego o ASN Netflix, essa coisa, e estou consultando contra a minha base local, que eu levantei um servidor aqui particular. Estou salvando isso em outro arquivo, IRR, em outra variável, IRR secundário, e ele vai sempre apresentar como change se o resultado do IRR primário for diferente do secundário. Se ocorrer essa mudança, ele vai notificar local. Então, quando a gente cria os handlers, criamos a notificação para local, local, local. Então, vamos ver como isso funciona. Então, explicando mais ou menos como está o meu repositório, o Ansible config, as variáveis do host, eu estou rodando como localhost, e aqui a gente só tem as variáveis que são as credenciais de acesso do meu e-mail. E dois playbooks que eu vou executar em momentos diferentes. E o pass, que é a senha do meu Ansible Vault. Então vamos primeiro executar Ansible Playbook. Vamos só pegar a sintaxe. Aqui, Vault Password File. Vamos abrir o monitor. Então, avaliando o documento novamente. Então, nós temos o meu handler, que cria o arquivo de e-mail, adiciona as linhas e envia esse e-mail para renato.simplewaterboxer com os resultados. Apaga o arquivo. Então, o que ele está avaliando? A base IRR da RADB e a base IRR que está hospedada dentro de uma VM. Então, vamos executar. E baixou do primário, baixou do secundário, adicionou as linhas e enviou o e-mail. Então vamos observar agora o e-mail que ele enviou.
Esse é um serviço de e-mail instantâneo. Então, está aqui o e-mail. Então, quais são os prefixos em que existia na base IRR da RADB e não existiam no meu servidor local? Então, são todos esses. Mas o que são esses prefixos? Então, se a gente avaliar eles, ruiz menos H um 92 168 237 212 menos P 8043 e vamos pegar este prefixo aqui. Então, bom, vamos lá. Perceba que o prefixo 23.246.15.0.24 ele não existe na base do RADB. O que existe é o prefixo mais amplo, 23.246.0.0/18. Tá bom, eu estou pesquisando isso contra a source RADB. Vamos pesquisar ele agora contra a RADB. Então, ruiz.radb.net e, olha só, o 24. Perceba agora que ele está em outra base, na NTT-com, e gerado através de um proxy. Então, esse é um objeto proxy que foi gerado por outro agente que não o maintainer da Netflix. Está vendo que é o NTT e TC. Mas por que se eu estou espelhando o RADB e eu não consigo enxergar essa base? Isso acontece porque o servidor que eu hospedei, o meu IRD, eu estou apenas espelhando a base RADB. Ou seja, nesse processo de espelhamento, eu não recebo as informações de outras fontes, como o NTT-com. A partir daí, perceba que nós conseguimos já identificar esse outro sistema autônomo, outro administrador. Criou objetos proxy em seu nome. Isso pode ser algo desejável ou não. Então, a partir daí, você já consegue atuar para fazer essa mudança. Ou, se existem objetos, ou pior caso, que a gente vai mostrar agora. Então, se vocês perceberem, nós tivemos apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 prefixos errados. Agora vamos fazer uma maldade aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar na minha base local, na regional, e vou inserir um objeto AS7 completamente diferente. Então, vamos novamente avaliar. Então, se eu tenho o AS, o ruiz da RADB, eu vou fazer uma pesquisa pelo AS Netflix. Então, AS Netflix. Então, AS Netflix. O que é esse objeto que eu estou recebendo, ruiz? Eles têm os mesmos, 4027, 2906, esses. Vamos fazer essa mesma consulta dentro da minha base local. E percebam que é exatamente o mesmo objeto. Vamos agora
inserir este objeto dentro da minha base local. E pronto, criei o objeto. Se eu fizer a consulta novamente, perceba que agora ele tem 2 objetos AS7 na minha base local. O objeto local, criado pela Audit Database, a base autoritativa, e o objeto pela RDB. O da base autoritativa tem apenas o AS100 e o AS200 cadastrados, que é outro objeto completamente diferente. Vamos executar novamente o meu playbook. E aí está. Vamos olhar o e-mail. O novo e-mail. E já dá para ver de imediato que é uma quantidade muito maior de objetos. Então, perceba agora que nós temos uma técnica em que nós somos capazes de, com base nos objetos que nós cadastramos em determinado base IRR, nós podemos consultar diversas outras bases e avaliar se os resultados que estão sendo recebidos estão equivalentes com os resultados que nós desejamos. E, nesse ponto, vale a pena ressaltar que isto independe da base em que eu escolhi cadastrar meus objetos. Eu posso cadastrar meus objetos na RDB e ainda assim acontecer de o objeto ser cadastrado em outra base e sobrescrever o meu objeto. Ou ainda, eu cadastro meus objetos na RDB e algum outro sistema autônomo que exige o espelhamento entre as bases cadastra objetos proxies em nome do meu sistema autônomo. Esses novos objetos irão refletir nas políticas que os diversos outros sistemas autônomos baixarem. Então, neste ponto, eu considero que é relativamente importante o monitoramento das principais bases IRR. Assim, você vai ter certeza que os seus diversos upstreams estão criando as suas políticas de roteamento da forma que você deseja que eles criem. Ou seja, da forma que você está publicando os seus prefixos. E, além disso, espero que tenha ficado clara a forma de utilização dos handlers. Ou seja, os handlers eles são sempre executados em que ocorre uma mudança da tarefa. Essa mudança ela pode ocorrer de forma natural, em que de fato o host saiu de um estado e foi para outro, ou de forma artificial, em que você utiliza a diretiva change domain para forçar um evento de mudança. Para o nosso cenário, eu utilizei a diretiva change domain para que eu sim pudesse utilizar isso para monitorar as bases IRR. E por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.